somente crer, tudo é possível, somente crer. Romanos 3. Coloca um pouquinho de retorno aqui para mim, irmãos. Tirando um pouquinho do grave. Agora tirou quase tudo. Romanos, capítulo 3. Um versículo aqui que o irmão Brano usou para pregar a mensagem: a incredulidade não impede a Deus. Romanos 3, verso 3 diz assim: Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras. Amém. Você pode agora fazer uma oração, falar para Deus: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Você pode orar, cada um de vocês. Você consegue encontrar uma palavrinha para falar com Deus? Senhor, meu Deus e Pai, eu venho aqui na tua presença orar, pedir ao Senhor, venha falar conosco nessa manhã, Pai. Eu acredito que o Senhor já está falando. O Senhor é um Deus tão simples, trabalha de um modo que muitas vezes nós não percebemos. Deus, fala nos nossos corações, ensina-nos a tua palavra, Senhor. Nós precisamos da tua palavra demasiadamente, sem ela nós não podemos viver, Pai. Alegra os nossos corações, ensina-nos, Pai, encoraja a nossa alma. Fala conosco, Pai, fala, Jesus. Abra caminho, venha desobstruir todos os canais obstruídos, Pai. Venha tirar mal-estar, venha tirar cansaço, venha tirar qualquer coisa, Pai, que venha impedir o fluir do Teu Espírito Santo. Nós queremos, Pai, provar mais uma vez das Tuas maravilhas, das Tuas obras, do Teu poder, da presença real do Teu Espírito Santo entre nós. Fala conosco, Pai, pois queremos ouvir a Tua voz mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O irmão Brana pregou a mensagem: a incredulidade não impede a Deus. Eu lembrei dela e fui atrás dela, depois que comecei a ler essa mensagem nova que chegou, essa mensagem: tudo é possível ao que crer. Se alguém não pegou, pegue, porque hoje vai esgotar, só veio 70 volumes. Mas o profeta falou sobre fé e incredulidade. E eu fiquei pensando sobre os prejuízos que essa falta de fé, que é a incredulidade nada mais é do que a ausência da fé na vida de uma pessoa. E eu fiquei pensando comigo, como que uma pessoa incrédula, ela não consegue ter este bem precioso, que é a fé que vem de Deus, e que Paulo falou que sem ela é impossível nós agradarmos a Deus. Quer dizer, sem essa fé você pode cantar, pode orar, podemos vir até mesmo à igreja, porque a ausência de fé às vezes não impede muitas pessoas de cantar, orar, ir à igreja, ser
seguidor, discípulo do Senhor Jesus. Então, sem essa fé, você pode fazer todas essas coisinhas religiosas e ainda assim não agradar a Deus. Um exemplo típico disso são aquelas duas ofertas do homem rico e a mulher pobre. O rico que deu um carrinho de tesouros e a mulher pobre que deu uma moedinha. E Jesus disse: qual deles deu mais? E ele mesmo respondeu: aquela que deu aquela única moedinha, porque ela deu tudo que tinha. Ela deu, mas não deu da sobra, não deu do recurso, não deu da capacidade humana. Ela deu da fé, e o outro deu daquilo que lhe sobrava, daquilo que não iria lhe fazer falta. E ali você tem esse exemplo de que aquele que deu muito, mas não deu através da fé, não agradou a Deus. Tem pessoas que podem fazer muito, mas não agradar a Deus em nada. Tem pessoas que podem fazer pouco, mas aquele pouco que ela faz é motivado através de quê? Através da fé. Então, uma pessoa incrédula, ela não consegue ter isso que faz Deus se agradar, faz Deus agir, faz Deus intervir em favor, manifestar. Esse incrédulo, e quando a gente fala incrédulo, às vezes nós pensamos logo naquela pessoa lá do mundo. Olha, ele é cético, olha, ele é ateu, ele é incrédulo. Não, irmãos. Às vezes nós podemos passar uma fase de igreja, uma fase na nossa vida cristã, e estarmos agindo como um incrédulo, ainda que em nossa semente nós não somos incrédulos, mas podemos às vezes agir como um. Mombrana mostra isso, por isso que ele pregou a mensagem: 3 classes de crentes. É crente que ele está falando. É crente genuíno, é crente manufaturado e é crente que sofre nas garras da ausência da fé, ou seja, nas garras da incredulidade, porque a incredulidade, irmão, ela faz aquele crente, aquele que está ali no caminho, na igreja, viver uma vida muito sofrida, viver um deserto constante. O genuíno pode viver os seus desertos, mas logo, logo Deus irá irrigar a sua terra, como irrigou a de Abraão, e ele teve Isaque com Sara, como irrigou a de Jesus, e após a tentação no deserto, os anjos vieram e lhe serviram, como irrigou a de Moisés, que subiu a montanha e Deus o tomou, como irrigou a de Josué e Caleb, que assumiram o monte que Deus havia prometido. Após um deserto, eles herdaram uma Canaã. Isso é o genuíno. Ele pode viver o seu deserto, mas logo Deus envia águas, envia respostas. Agora, o crente incrédulo, ele sofre muito. Por que ele sofre? Porque sem fé é impossível você desfrutar das bênçãos de Deus. Sem fé, você pode estar na igreja, você pode ser crente, a Bíblia mostra isso, a mensagem mostra isso, mas ainda assim não conhecer a Deus. Você pode ser um discípulo, vamos dizer assim, e viver essa vida vazia, a vida que está regada ali de dúvidas. Por isso que a Bíblia diz que o que não é proveniente da fé é pecado. O que o irmão Brana disse? O profeta disse uma coisa que muita gente não consegue entender bem: fumar não é pecado, beber não é pecado, prostituir não é pecado. Aí a pessoa diz: então posso tudo. Ele vem e disse assim: estas coisas são apenas frutos do pecado. Ele disse: o pecado, a árvore genealógica que deu a luz ao pecado, chama-se incredulidade, que nasceu lá no livro de Gênesis, veio desde o Éden, veio desde o início. E aí essa pessoa sofre por quê? Porque ela se encontra em pecado, mesmo às vezes sem beber, sem fumar,
sem prostituir, sem dar o fruto do pecado, ela se encontra em pecado, porque o profeta diz que o pecado mãe é a incredulidade. Os outros só serão praticados devido àquela pessoa ser um incrédulo, não crer que o beber vai fazer mal, o fumar vai fazer mal, não crer que o prostituir vai desonrar o templo do Espírito Santo, e que estas coisas levarão a pessoa a perder o reino de Deus, como disse Paulo. Não errei-vos, porque os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Aí ela sofre, porque vive uma vida presa na igreja, ela se abstém de muitas e muitas coisas no mundo, pelo seu instinto humano religioso, porque todo ser humano tem um instinto religioso. O profeta diz: se ele não tiver Cristo, ele vai adorar alguma coisa, o sol, a lua, a árvore, a natureza, uma igreja, um homem, alguma coisa eles irão adorar. Mas sofre sem a presença, sofre sem os resultados, sofre a dor profunda da incredulidade, que é a dúvida, e que dificulta essa pessoa a crer. Quando você está em dificuldades para crer, você está correndo um risco tremendo em crer em algo bíblico, em crer em alguma coisa que o mensageiro muitas vezes disse, e momentaneamente te foge ali da sua compreensão, e você logo tem dificuldade para poder crer naquilo. Olha, você está correndo risco, porque a incredulidade é pecado. E o que a Bíblia diz? O salário do pecado é o quê? É a morte. Quer dizer que quando você está rodeado de dúvidas, você está a um passo da morte. Morte, pastor? Sim, morte. O profeta diz: você aflige com a dúvida hoje a sua alma, porque isso aflige a alma, irmão. Você aflige a sua alma com a dúvida amanhã, depois, o profeta disse, um dia você irá afligir a sua alma pela última vez e cumprir-se aquilo que disse Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a alma que for incrédula, que não conseguir crer, esta alma, ela morrerá. Esta alma que tem dificuldade para crer, dificuldade, olha aí, uma vida que está sendo engodada pelo espírito da dúvida e da incredulidade, dificuldade para crer na sua cura, dificuldade para poder crer na sua libertação. Quando Jesus disse que você está curado, que Ele levou sobre si as suas dores, as suas enfermidades, irmão, isso é independente de estar doente ou não estar doente mais. O profeta disse: isso para nós deveria ser um caso encerrado. Se Deus disse que você está curado, você simplesmente siga dizendo, mesmo doente no corpo: eu estou curado, amém, e assim seja. O profeta disse: você segue testificando. E Paulo disse: Jesus Cristo é o sumo sacerdote da sua confissão. Isto é o que? Este é o antídoto. A confissão de fé é o antídoto contra o veneno que mata a alma. Qual é o veneno que mata a alma? Incredulidade. Qual é o veneno que mata a cura? Incredulidade. Qual é o veneno que mata o estímulo, que mata o encorajamento de uma pessoa para crer no seu arrebatamento? Incredulidade. O diabo, irmão, sabendo que a incredulidade é o veneno mais nocivo que ele tem para dopar, para matar, para assassinar a alma de um cristão, olha, ele vai trabalhar nessa reta final mais do que trabalhou desde Gênesis, porque você percebe que essa é a arma mais poderosa do diabo. A arma mais poderosa que o diabo tem para usar contra o cristianismo chama-se incredulidade. Ele usou ela lá no início e deu certo. Usou ela no início e trouxe adultério,
Usou no início, trouxe homicídio, trouxe inveja, trouxe confusão de línguas, trouxe a perversidade geral do gênero humano ali em Gênesis capítulo 6, a corrupção generalizada do gênero humano, está lá no tópico de Gênesis capítulo 6, quer dizer, isso tudo, todos esses resultados malignos. Irmão, já pensou nisso? 8 almas se salvaram nos dias de Noé. 8 almas entraram dentro da arca. E mesmo assim, das 8 que entraram, haviam alguns ali que estavam quase sendo contaminados pela incredulidade, mesmo dentro da arca. O irmão Bran disse que eles diziam para Noé: papai, mas o senhor tem certeza que Deus falou com o senhor? O senhor tem certeza que vai chover? Papai, o senhor tem certeza disso, papai? Nós já estamos aqui há 3 dias e nem sinal, 4 dias e nem sinal, 5 dias e nem sinal, 6 dias e nem sinal. Quer dizer, irmão, quando a promessa começa a demorar a se cumprir, a oração começa a demorar a ser respondida, quando Cristo, em nossa compreensão humana, começa a demorar voltar para arrebatar a sua igreja, a incredulidade começa a crescer. O diabo levou a incredulidade mesmo para dentro da arca. Por isso que eu disse, crentes de igreja às vezes, sendo às vezes contaminados pela incredulidade, mesmo dentro da arca, com perguntas que revelam espírito duvidoso. E Deus não aceita dúvidas, irmão. Se Ele diz que Ele voltará, você acentue isso com amém e diga: amém, Senhor, eu creio que o Senhor voltará. Nem que tenha que lutar contra a ciência, contra as nossas razões humanas, eu seguirei dizendo: Cristo voltará, e eu creio que eu subirei ao seu encontro naquele dia. Isto é confissão de fé, o antídoto contra o veneno chamado incredulidade, que mata a alma. Aonde ela entra, ela mata. Matou a Eva, matou a Adão, matou a Abel, matou a alma de Caim, colocou nele uma marca de renegado. Não seja incrédulo, seja crente, como seu pai Abraão foi crente e não duvidou de Deus. Se há alguém aqui doente nessa manhã, seja crente como seu pai Abraão e diga: Deus é suficiente para me curar, eu saio daqui curado porque está na sua palavra. Não seja incrédulo, seja crente. Esse é o antídoto. Creia, faça constantemente confissões de fé, porque isto é o antídoto contra o veneno chamado incredulidade. Por isso que Paulo ficou nos estimulando. Ele procurou a fazer a igreja entender a isso, que tudo que você confessar vai se materializar. Confessar com base na fé, na palavra. Então você pode confessar com fé na palavra: eu serei arrebatado. Você vai confessando isso para isso ser materializado. Eu serei libertado. Você vai confessando isso para ser libertado. Eu serei curado. Vai confessando isso. Eu serei transformado. Vai confessando isso. Por quê? Porque isso vai se tornar uma realidade. Vai ser uma verdade. Pode que aparentemente não seja hoje, mas a sua confissão sobe ao trono de Deus, e aquilo está encomendado àquele que pode mudar todo e qualquer quadro. O quadro de Abraão era um quadro pessimista, mas Deus muda quadros pessimistas. Se você olhar para você, você e eu somos quadros pessimistas, mas Deus muda quadros pessimistas. Se você olhar para você, sua vida diária, suas falhas, e pensar na sublimidade que é o céu, a nova Jerusalém, o arrebatamento, você não consegue crer. Mas servimos um Deus que muda esse estado negativo e pessimista e nos faz declarar e andar pela fé. Aleluias! Louvado seja Deus. Por isso, vai banindo da tua vida todo pensamento de incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade, ela vai levar essa pessoa a um estado de completa fragilidade espiritual. Ela vai levar este crente ao quê? A não dar crédito. Isaías 53.
quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi estendido o braço do Senhor, a incredulidade te levará a dar mais crédito para o que o médico diz, te levará a dar mais crédito do que o sistema financeiro diz, te levará a dar mais crédito para o que o teu lado humano, tua natureza humana diz. Mas a fé te levará a dar crédito ao que Deus disse. Minha razão diz isso, o médico diz isso, o sistema financeiro diz isto, meu pai diz isto, minha mãe diz isto, o ser humano diz isto, a ciência diz isto, mas a palavra diz isso: e seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu não vou deixar a incredulidade atrapalhar a minha vida cristã. Você tem que seguir testificando isso, porque senão, irmão, vai se enfraquecendo, não tem como. Não tem. O incrédulo, o crente que momentaneamente, não definitivamente, separa bem as coisas. O crente que momentaneamente vive batizado ali por aquele pensamento duvidoso, incrédulo, ele vai ter dificuldades para crer em 100% das promessas. Olha lá para Israel. Israel viu tudo o que viu, e o irmão Branham disse assim, Israel é um prototipo da noiva de Cristo. E ele vem e disse assim, você olha para Israel no primeiro êxodo, e olha para a noiva, olha para a igreja, aquela classe misturada, no último êxodo, na sua saída, na sua jornada do Egito, Laodiceia, até o dia do seu arrebatamento. Olha, irmãos, viram curas, podemos dizer curas, vamos aplicar o sobrenatural, viram pragas, viram rãs, viram água em sangue, viram tantos sinais sobrenaturais trazidos pela boca de Moisés, pela palavra falada criativa de Deus, irmão, mas não há de ver que ainda foram incrédulos. O diabo sabe que a maneira de fazer um homem ser inimigo de Deus é fazê-lo incrédulo. Se nós nos colocarmos como incrédulos, nos colocamos como inimigos de Deus, inimigos da promessa, inimigos da palavra, inimigos do profeta. Viram tudo o que viram, mas na primeira luta que apareceu, esse é o problema, quando a luta aparece, quando a dificuldade surge, quando as nuvens escuras e quando as tempestades levantam, este é o problema. Na primeira dificuldade que apareceu, irmãos, eles tiveram uma grande chance de demonstrar a fé deles naquele Deus que começou a boa obra. Quando surgir dificuldade na sua vida, é uma oportunidade que Deus te dá para demonstrar a sua fé naquele que começou lá no Calvário aquela boa obra de te redimir e te salvar. Dificuldades são oportunidades para não sermos incrédulos, para mostrarmos do lado de quem nós estamos. Mas na primeira dificuldade começaram: Moisés, 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 olha o mar, olha Israel, vamos morrer. Meu Deus do céu, crente não pode ser tão pessimista assim. Escureceu, vai dar errado. Tardou um pouquinho, vai dar errado. Doeu um pouquinho, vai dar errado. Apertou um pouquinho, vai dar errado. Não, crente não pode ser pessimista assim, irmão. Crente tem que olhar para Faraó atrás, o mar na frente, e dizer: em Cristo somos mais do que vencedores. O Deus que nos tirou do Egito vai abrir o mar para nós passarmos. Deus sabe o que faz. Temos um Pai que é responsável. Mas eles ficaram cheios de dúvidas. Tentaram a Deus e pressionaram o profeta a tentar a Deus. E lá vai o profeta perguntar para Deus: e agora, Deus? Não precisava nem de perguntar. Deus é o dono do plano. Por isso que Paulo disse assim, a incredulidade não vai estorvar a Deus. Pode estorvar aqueles que duvidam de Deus, mas não vai estorvar a Deus de levar adiante o seu plano.
Olha, Moisés não precisava nem de perguntar a Deus o que fazer. O plano de tirar do Egito não foi de Moisés, foi de Deus. O plano de levar e introduzir em Canaã e dar a terra não foi promessa, plano de Moisés, foi de Deus. Então até Moisés poderia ficar descansado. Aquele que apareceu na sarça e falou com ele, iria cumprir a palavra dele. Irmão, o plano de nos tirar de Laodiceia, de nos tirar do tempo, de nos tirar desse corpo, foi Deus quem traçou. O plano de nos arrebatar, foi Deus quem desenhou. O plano de purificar essa terra, foi Deus quem fez. O plano de fazer a nova Jerusalém descer do céu e ser a capital mundial, onde o noivo e a noiva, o esposo e a esposa, o rei e a rainha viverão, é plano de Deus. Então não se preocupe, tenha fé, confie. Contra todo o embaraço, Deus vai cumprir o seu plano. Eu sou plano de Deus, você é plano de Deus, e Deus não vai desistir de nenhum dos seus planos. Aleluia! Eu fico feliz em pensar que eu sou o plano de Deus. E Jó disse: eu sei, Senhor, que nenhum dos teus planos serão frustrados. Se Deus te planejou para arrebatamento, você não vai ficar para a tribulação. Deus não frustra os seus planos. Oh, glórias! Mas Israel esqueceu que o plano era de Deus. Não esqueça que o plano é de Deus. Quem planejou cura no Calvário foi Deus. Quem planejou libertação no Calvário foi Deus. Quem planejou fé de arrebatamento através dessa mensagem foi Deus. Então não esqueça disso, o plano é dele. Ele cumprirá o seu propósito. A arca é dele, Noé é dele, os eleitos são deles. Deus não vai falhar. Oh, Pai, louvado seja Deus. Mas se estás vivendo um período de incredulidade, fica difícil de crer. Irmão, a incredulidade é uma coisa tão pegajosa da natureza do ser humano, você vai ter que se desdobrar para vencer isso. A incredulidade é a maior arma do diabo. É algo pegajoso que está aí, dentro da natureza humana, essa natureza humana. Você tem que lutar, porque ela vai e vem, ela não desiste. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, irmão, que Pentecoste, que encontro, que festa. Tamborete e Miriam fazendo o período de cântico, e veio e tomou a frente das coisas, e Moisés ali, todo mundo alegre na festa, tudo pode. E dançaram e pularam e saltaram e fizeram uma festa. Mas logo logo a realidade voltou a ser. Após o culto a realidade vem, após o encontro a realidade vem, após a festa a realidade vem. Logo logo tiveram que seguir caminhada. Mas nunca estavam prontos para viver desafios. Caminhou mais um pouquinho, chegou logo ali nas águas de Mara. E o que tinha ali nas águas de Mara? Águas amargas. A vida cristã tem fases amargas. O eleito em preparação para entrar em Canaã tem fases amargas. Não é fácil a vida cristã. E nas fases de Mara, de amarguras da vida, a fé é desafiada. O irmão Branham disse: o diabo gosta de desafiar a nossa fé. Ele é um atrevido, ele é um exibicionista, ele gosta de espetáculos. Ele desafiou até a fé de Jesus, não vai desafiar a nossa? Como aquele homem que chamou o irmão Branham para um debate no rádio. Mensagem: tudo é possível ao que crê. Chamou o irmão Branham e falou assim: se alguém me provar aqui, que Deus realmente é curador, se trouxer uma evidência, isso é incredulidade, de alguém que foi curado, então eu vou dar $1.000 naquele tempo, hein? $1.000 para essa pessoa que me provar a cura. Você sabe o que o irmão Branham fez? Pegou 2 médicos e 4 pessoas que tinham atestados de que foram curadas do câncer. 4 pessoas diferentes e 2 médicos que deram um atestado de cura. E os médicos admitiram que não foram eles, a ciência, mas que foi algo sobrenatural que curou aquelas pessoas, porque elas estavam condenadas já, desenganadas pela medicina.
E aí o irmão Branham foi e falou assim: fomos ao debate, provamos para ele que aquelas pessoas foram curadas cientificamente, mas o incrédulo é incrédulo. O profeta disse assim: você acha que ele me deu os $1.000? Eu falei para ele: me dê os $1.000 que eu vou colocar rapidamente em uma missão, tenho que fazer uma missão, vou colocar rapidamente para isso. O profeta disse: ele não me deu os $1.000, e nem tampouco passou a crer na cura divina, porque tem pessoas, irmão, que tem o selo da incredulidade, que é a marca do diabo. Mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o selo da fé, o batismo do Espírito Santo. Por isso estamos vencendo a incredulidade dessa carne. Você não está marcado pela incredulidade. Olha, dando certo ou não dando certo, há uma fé dentro de você que diz: Deus é verdadeiro, sua palavra é verdadeira. Curado ou não curado, disse o irmão Branham: se eu orasse por 500 doentes nessa noite, e todos os 500 morressem, amanhã eu continuaria pregando: Jesus Cristo redimiu o ser humano, e na cruz do Calvário Ele curou todo aquele que nele crê. Eu seguiria crendo que Jesus é fiel e verdadeiro do mesmo jeito. Selado para a fé, não para a incredulidade, selados para o arrebatamento, não para a tribulação. Aleluias. Mas o profeta encontrou esses desafios, Israel encontrou esses desafios, nós encontraremos esses desafios. Em Mara, eles encontraram aquele grande desafio. E ali em Mara, o que eles começaram a dizer? Moisés, será que não tinha água lá no Egito para nos trazer para morrer aqui de sede? Terrível, irmãos. Quando chegaram em um outro estágio da caminhada, Êxodo capítulo 15, verso 23 e 24, o que a Bíblia diz? Tornou faltar água. E quando faltou água, sabe o que eles disseram para Moisés? A Bíblia diz assim, começaram a murmurar contra Moisés, e disseram assim para Moisés: será que lá no Egito não tinha sepultura? Para nos trazer para ser sepultados no deserto? Mas que gente incrédula! Meu Deus do céu, Deus não chama uma pessoa para morrer, não. Deus chama para viver. Se Deus te chamou para viver. Se Deus te chamou para ser arrebatado, te chamou para selar a tua salvação. Não sejais incrédulos, Israel de Deus. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até a vossa entrada na terra de Canaã. Mas a incredulidade foi a marca forte. A incredulidade foi a maior característica daquele povo, vamos dizer assim, daquela igreja. Quando chegou em Mara, incredulidade, Moisés adoçou as águas, e eles: louvado seja Deus, a fé vai lá em cima. Depois chegou em outro lugar, não tinha água, Moisés veio lá, tocou a rocha, e aí foi uma festa debaixo das águas. Nós gostamos de festa debaixo das águas, e às vezes não temos estrutura para chegar debaixo de uma rocha seca, estrutura para chegar perto de um riacho amargo, e tudo isso faz parte da preparação. Deus não nos conduzirá só em facilidades. Mas ali eles se alegraram, dançaram, e um problema atrás do outro. Quando veio as doenças, problema. Quando veio a sequidão, problema. Quando veio o maná de anjo, problema. Quando veio a codorniz, problema. Quando chegou na hora do entrar em Canaã, problema. E qual era o problema? Incredulidade. Quando olharam a terra assim, os espias foram lá e falaram: mas não é que é mesmo? Tem leite, tem mel, é igual Deus disse. Aí veio os 10 e disse: porém tem gigante, somos como gafanhotos, e eu acho que nós não vencemos. Quer dizer, há sempre as duas vozes, a fé e a razão, a fé e a incredulidade. Josué e Caleb, a fé; os 10 espias, a incredulidade. E irmão, a maior parte do povo chorou aos pés da incredulidade. O irmão Branham diz: é mais fácil ser incrédulo do que ter fé.
É mais fácil crer que vai dar errado do que certo. É mais fácil inclinar para a carne do que para o espírito. É mais fácil. Porque carne é carne. Carne é o que somos. Essa inclinação já está ali por natureza, codificada. É muito mais fácil dizer, há gigantes. Não damos conta de superar, vencer os gigantes. Mas Deus havia dito que a terra era deles. Irmão, podia ter um gigante em cada rua. Podia ter gigantes como areias nas margens da praia. Se Deus disse que venceriam, Deus daria um jeito de fazê-los vencer. Deus, irmão, Ele tem palavra. Ele cumpre a palavra dEle. Quando eventualmente você não ver Deus cumprir a palavra dEle em nossas vidas, saiba que alguma coisa em nossa vida não está cooperando, não está contribuindo. Saiba que talvez a nossa fé não esteja atingindo nem o mínimo que se deve atingir, que é um grão de mostarda. Grão de mostarda é fé pequena, é fé simples, mas é fé que funciona. Mas às vezes nem um grão de mostarda. E aí não vai funcionar. E aí não tem como Deus ir ali e cumprir a sua palavra. Então essa tal dúvida, essa tal incredulidade, nós estamos agora atacando direto a maior arma que o diabo tem para desestruturar, para trazer destruição familiar, como foi lá no Gênesis, para trazer contenda, para trazer a vontade permissiva, como foi dentro da casa de Abraão. Olha, a incredulidade trouxe problema familiar no Gênesis, trouxe homicídio, trouxe inveja, trouxe adultério. A incredulidade sobre a palavra, o diabo trabalhará a incredulidade das pessoas sobre a palavra. Então você vê que no Gênesis a incredulidade gerou o problema. Aí você caminha mais um pouquinho, no Gênesis 6, a incredulidade causou o problema. Não creram na mensagem de Noé porque foram incrédulos, e quase que nem a família de Noé entrou. A Bíblia diz, irmão, que Noé salvou a sua família não pela justiça deles, mas pela própria justiça dele. Noé salvou a sua família, porque se dependesse da fé deles, eles não entrariam. Isto é o que a Bíblia diz. Então você vê que a incredulidade segue causando problemas, prejuízos. A incredulidade, irmão, fez Deus olhar para Israel e falar assim: ó, volta, caminhe mais 38 anos aí em torno do Monte Esaú. E todos morreram ali em torno daquele monte, porque foram incrédulos. A incredulidade de Israel fez eles serem escravos por mais de 20 anos na mão dos midianitas, porque deixaram de crer no único e verdadeiro Deus para ir adorar bezerros de ouro. A incredulidade de Israel em deixar o sistema de Deus trabalhar, rei, profeta e sacerdote, um tríplice ministério na pessoa de um profeta, Samuel, fez Israel amargar terríveis derrotas, fez Israel perder a arca da aliança, fez Israel perder o rei, fez Israel descer à idolatria. Então você vê que os maiores problemas dentro da Bíblia nasceram disto: incredulidade. Baixa na fé, fé é revelação, revelação ofuscada, confiança ofuscada. Isso aí trouxe os problemas de Israel. Olha lá na casa de Abraão, Deus já havia dito, irmãos. Deus já havia dito. É muito bom a gente ser um eleito, irmãos. Deus é muito misericordioso com a semente eleita, irmãos. Eleito às vezes tem baixa na fé, mas Deus, irmão, envia uma mensagem para restaurar a fé desses eleitos. Sabe o que eu estou lembrando aqui agora? Porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem regressar? Qual é o oposto da fé? A incredulidade. Em outras palavras, o que diz a Bíblia? O amor de muitos se esfriarão. Não é isso que a Bíblia diz? E por si multiplicará iniquidade. A iniquidade,
o conhecer a verdade e não praticar, a incredulidade, a incapacidade de crer naquilo que Deus diz, sem adulterar nada. Por se multiplicar essa incredulidade, essa iniquidade, o amor vai esfriando, a fé vai diminuindo, e quando o Filho do Homem regressar à terra, a Bíblia disse que seria difícil ele encontrar fé na terra. Mas há um povo que os seus pés naturais estão andando aqui na terra, mas eles não estão na terra. Pastor, o que é isso? Isso é revelação, irmão. Paulo diz que nós estamos assentados aonde? Em lugares celestiais. O irmão Branham diz que nós estamos ainda aqui, escravos aqui, nesse corpo do pecado. Nós somos de outro reino. Quer dizer, estamos em um reino, mas somos de outro reino. Estamos nessa terra, mas nossos pés naturais nessa terra, mas assentados em lugares celestiais. Vivemos na cronologia do tempo da era de Laodiceia, mas em espírito Deus já está nos deslocando, tirando-nos de Laodiceia para colocarmos na eternidade. Irmãos, Deus, Ele envia uma mensagem. Não haveria fé na terra, mas aí o que acontece? A Bíblia diz assim, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Aí você vai lá em Mateus 17:11, o que diz a Bíblia? De fato, Elias, deixa eu colocar algo aqui, de fato, quando o Filho do Homem vier, não haverá fé na terra. De fato, quando o Filho do Homem vier, haverá uma baixa no amor. De fato, a incredulidade terá invadido o coração das igrejas religiosas. Mas Elias virá primeiro, antes do Filho do Homem, antes de Jesus Cristo voltar a essa terra para arrebatar essa igreja. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias já veio e está aqui restaurando o que? A fé da igreja, para vencer a incredulidade do diabo contra a palavra. Porque a incredulidade segue crescendo. E o glorioso de você ser um eleito é que, ainda que como Sara, você venha a cair em um momento, sofrer uma baixa, a dúvida pode vir. Às vezes os ataques do diabo, irmão, são tão terríveis. As batalhas espirituais, são coisas terríveis. Se Deus não nos desse estrutura, irmão, nós ficaríamos loucos, insanos aqui nessa terra. Porque uma batalha espiritual, o diabo sabe entrar no psicológico, o diabo sabe entrar no emocional, o diabo sabe levar uma pessoa a zero. Sabe? Como ele levou Sara a zero, como ele fez Sara duvidar. Você vê Sara, irmãos, Elohim indo e falando para Sara, falando para Abraão: vou te visitar e você vai ter um filho, vai ter um bebê com a tua mulher, não é com outra mulher, é com a tua esposa Sara, você vai ter filho, é com ela. Aí Sara, a incredulidade vem e ri de Deus. A incredulidade faz as pessoas rirem da palavra, zombarem da promessa. A incredulidade vem e diz: eu, velha, voltar a ter prazer com o meu Senhor, isto é impossível. Sabe o que o profeta disse? Deus, irmão, poderia ter destruído Sara, matado Sara ali, mas o que Deus fez? Deus poupou aquela mulher por amor ao seu marido, assim como Deus também está poupando essa noiva por amor a Cristo, porque às vezes temos nossas baixas, mas Deus olha, irmão, para nós em nossos pontos frágeis, e sabe o que Ele vê? Ele vê o nosso marido. Quem é o nosso marido? Jesus Cristo. Ele vê o sacrifício, Ele vê Cristo pregado naquela cruz do Calvário, e Ele disse: eu não posso, eu amei o meu filho, eu enviei o meu filho para resgatar uma esposa e ter um filho com ela. Ele não mata, Ele não nos destrói por amor a Deus, porque essa natureza muitas vezes duvida. Muitas vezes ela é incrédula, mas o glorioso de você ser um eleito, se você volta aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, quer ver? Abra aí rapidamente, Hebreus capítulo de número 11,
Olha para você ver, irmãos, a galeria dos heróis da fé, aqueles que podem até ter caído, até ter oscilado, mas só que tem uma coisa: Deus os levantou, não deixou esse veneno matá-los. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 11, olha para você ver a glória de ser um eleito. Olha para você ver, versículo de número 11, Hebreus capítulo 11, verso 11, a Bíblia diz assim, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade. Espera aí, irmãos, isso aqui é eleição, gente. Entenda o que eu quero transmitir para você. Não sei se conseguirei expressar esse pensamento, mas Deus visitou a casa de Abraão, e Sara, o que ela fez? Riu, duvidou, zombou, e Deus disse: por que é que você riu? Ela disse: não ri. Ele disse assim: ristes no teu coração, eu vi que você riu. Não tem como mentir para Deus. Quer dizer, literalmente no dia da visitação da sua casa, ela duvidou. Mas o eleito não duvida para sempre. O eleito não consegue ser incrédulo para sempre. Essa mesma Sara que duvidou, irmão, Hebreus 11:11 diz que ela recebeu fé. Olha aí, Hebreus 11:11, pela fé. Está vendo? E ela havia duvidado. Também a mesma Sara. Por que a mesma Sara? A mesma Sara que riu, a mesma Sara que duvidou, a mesma Sara que Elohim poderia ter matado ela. Por quê? Porque a incredulidade é pecado, e pecado mata. A mesma Sara que poderia ter morrido, ela era uma eleita e fazia parte do plano. Então Deus trouxe ela novamente para poder receber fé, para ser transformada. Esse é o eleito. Deus o trará, ainda que viva duvidosamente hoje, Deus o trará novamente para receber fé, para receber a sua transformação e dar à luz a fé de arrebatamento. Mesmo pela fé, também a mesma Sara recebeu o que? O poder para conceber. Ei, igreja, pela fé, nós, Sara, o vaso mais frágil que muitas vezes duvidamos, pela fé receberemos um poder do alto para conceber e dar à luz a volta de Jesus Cristo. Oh, igreja, adora a Deus. Você é uma Sara eleita. Oh, glória! E cada detalhe, pela fé também a mesma Sara que duvidou, recebeu o que? Poder de quê? De transformação. Olha a sua história aí, para quê? Para dar à luz a quem? Ao Filho de Deus. Quando? Olha aí, o que diz a Bíblia? Já fora da idade, era fora do tempo, fora da idade, fora da era, fora das perspectivas humanas, Sara deu à luz um filho. Irmão, fora das perspectivas humanas, fora da compreensão científica, já em uma hora bem avançada, quando Laodiceia está morta, essa Sara logo será transformada e também vai dar à luz ao Filho de Deus. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Espera aí, aquela que riu, aquela que zombou, aquela que duvidou, recebeu fé, virtude, e teve por fiel aquele que prometeu. Às vezes crentes passam por essas fases que Sara passou, de ficar meio que sem conseguir crer. Mas o glorioso de ser eleito, irmão, Deus arruma um jeito de transformar aquela compreensão, aquele coração. Eu dou graças a Deus por ser eleito todos os dias. Eleito quando pensa que está vivendo uma baixa, vem Deus com mãos fortes, levanta, restaura, dá virtude, dá poder, porque a hora está chegando, a idade já é avançada dessa noiva. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor.
Oh Pai, o rapto parece que está tardando, irmãos. Há muitas pessoas se definhando, mas eu sei de uma coisa: se alguém é Sara e está duvidoso, se alguém é Sara, está procurando H para deitar com Abraão, se alguém é Sara, está vivendo uma fase difícil na vida cristã, mas se é Sara eleita, Deus intervirá em favor dessa semente eleita e vai mandar virtude do alto para Sara. E vem virtude do alto, Sara. Oh Sara, e vem poder do alto, virtude do alto. Deus teve que mandar virtude para transformar o ventre dela, virtude para transformar Abraão. Deus teve que mandar virtude para fazer Maria gerar e dar à luz a Cristo. Se somos eleitos, Deus nos levantará, Deus enviará a sua virtude e nós o teremos por fiel e verdadeiro. Oh Deus maravilhoso! É isso aí que é eleição. Quando pensas que o eleito está derrotado, olha Sara, aquela linda mulher, levantando transformada, já sem ruga, sem cabelos brancos, já sem a marca do tempo. Quando pensas que o eleito está derrotado, sem fé, batizado pela incredulidade, olha Deus o restaurando pela mensagem de Elias, e ele crendo no seu arrebatamento, se levantando em restauração. Oh, aleluia! Oh Pai, Tu és fiel, Senhor. Eu acredito que Sara passou um tempo de oração dizendo assim, ó: Senhor, me perdoa por ter rido de Ti aquele dia, me perdoa por ter duvidado. Esse é o eleito. O eleito, irmão, a ficha cai e ele volta para os pés da cruz e começa: Senhor, me perdoa por ter dormido um pouquinho e esquecido do arrebatamento. Me perdoa, Senhor, por ter sido incrédulo por algum tempo. O eleito volta. Irmão, voltemos à oração, voltemos ao clamor, voltemos ao desespero. Elohim nos transformará a igreja. Oh Pai, essa é a era, irmão, é uma crescente. A vereda do justo e a vereda do injusto. É como a luz da aurora. Pastor, uma nova Bíblia? Não é uma nova Bíblia, é o diabo trabalhando paralelamente com o que Deus faz desde o início. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. As trevas do incrédulo é como a negridão de Satanás, vai escurecendo mais e mais até o lago de que arde com fogo e enxofre. As coisas vão escurecendo, a incredulidade vai aumentando, irmãos. Seria impossível crer no regresso de Jesus Cristo, no rapto da igreja nessa era. Seria impossível se Deus não tivesse enviado essa mensagem para nós. Mas hoje é possível, porque Deus tem enviado uma mensagem que está afugentando a incredulidade, engrandecendo a fé em nossa alma. Aleluia! Oh glória! Seja mais duro com este espírito de incredulidade. Quando ele começar a rodear a tua mente, não dê espaço para ele. A incredulidade é o diabo. Ele vem, ele encara o cristão muitas vezes de frente, mas você não tenha medo dele. A fé é maior. Irmão, a fé mais pequenina prometida à igreja é a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não estou falando de fé gigantesca, estou falando de fé grão de mostarda. Estou falando de uma fé pequena, estou falando de uma fé simples. A fé mais pequenina prometida à igreja, ela engole a incredulidade, ela destrói a incredulidade, ela remove as montanhas, ela muda qualquer quadro adverso. Aleluias, louvado seja Deus. Por isso, irmão, não dê espaço para este espírito chamado incredulidade. Não dê espaço para ele. Jesus, irmão, tratou este espírito à altura. Quando ele te rodear,
Trate ele à altura, porque Deus, Ele não te escolheu para você ser um incrédulo. Pelo contrário, Deus te escolheu para você ser um crente. Tomé, seja crente, Tomé. Crestes agora, só porque me vistes? Há um povo em Laodiceia, fora da idade avançada, que mais bem-aventurados são eles, que não me viram em carne humana, mas ainda assim eles creem. Mais bem-aventurado aqueles que não viram, mas seguem crendo e dando glória a Deus, como o pai Abraão deu. Aleluia! Louvado seja Deus, irmãos. Assim estava Tomé ali, incrédulo por um tempo. Quando disseram para Tomé que o Senhor Jesus ressuscitou, sabe o que ele disse? Eu não acredito. A incredulidade estava envolvendo-o. Somente se eu ver, somente se os meus dedos tocarem a ferida. Jesus veio, apareceu a ele, falou para ele assim, ó, Tomé, não sejas incrédulo. Não seja incrédulo. Você diz que tem que ver? Vê. Você diz que tem que tocar? Toque. Irmão, isto Deus fez porque ele era eleito. Está vendo que um eleito não se perde? Deus vai lá e desce lá embaixo e resgata Sara. Porque a incredulidade é um lugar baixo. Deus vai lá embaixo e resgata Tomé. A incredulidade é um lugar baixo, mas Deus vai lá e resgata. Vamos sair desse nível. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de acontecer. Saia desse lugar baixo. Lá está Pedro. Senhor, és tu? Sou eu. Manda que eu vá ao teu encontro. Então venha, Pedro. E lá vem Pedro andando ao encontro do Senhor. Mas daqui a pouco as ondas levantam, os problemas levantam, as lutas aparecem. E a incredulidade, ela aparece justamente nos tempos mais difíceis. E aí Pedro, o que acontece? Afunda. Mas é bom ser eleito, irmão. Quando somos eleitos, o nosso Senhor desce lá embaixo, naquele abismo chamado incredulidade, e resgata a Sara. Quando somos eleitos, Deus desce lá naquele lugar baixo chamado incredulidade e resgata Josué e Calebe. Quando somos eleitos, Deus desce naquele lugar baixo chamado caverna, aonde estava Elias desanimado, descrente de tudo, e Deus se revela e tira ele da caverna e eleva ele para o monte. É bom ser eleito, é por isso. Quando somos eleitos, Deus desce lá naquele lugar baixo, onde Pedro estava afundando para morrer, e ele estende a mão e diz: levanta, Pedro, seja crente, não incrédulo, bane essa incredulidade, olha somente para mim e não para as tempestades. Deus desce no lodaçal da incredulidade e levanta o eleito a uma fé sobrenatural. Deus está enviando uma fé sobrenatural para essa noiva. Oh glória, eu quero essa fé, Senhor, sobrenatural, que não é uma utopia, que não está fora do alcance, mas ela é simples, é pequena, é singela. Jesus disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, se tiveres essa fé pequena, essa fé simples, já é o suficiente para vocês removerem montanha, já é o suficiente para entrar em Canaã, já é o suficiente para crer na ressurreição, já é o suficiente para não afundar como Pedro afundou, já é o suficiente para não duvidar de mim como os discípulos duvidaram enquanto eu dormia dentro do barco. Você só precisa dessa fé. Eu estou pregando esses dias sobre coisas mínimas, sobre coisas pequenas, irmão. Não é uma fé monstruosa que vai arrebatar a igreja, essa fé do tamanho de um grão de mostarda. Sabe qual é a fé de arrebatamento? É a fé do poder criativo, a fé que traz a existência. Foi a fé que Jesus falou ali em Mateus 11:23. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dir-lhe-ás a este monte: erga e lança-te no mar, e assim se fará. O irmão Brando disse assim, ali está a fé criativa, a fé do poder, a fé do poder da palavra, a fé que levará a noiva no arrebatamento. Então é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Deus não está nos pedindo coisa gigantesca, igreja, é uma fé pequena.
Meu Deus, me dá essa fé pequena. Deus, dá essa igreja essa fé pequena. Eu venho te pedir uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas essa fé do tamanho de um grão de mostarda vai trazer os mortos da sepultura, vai transformar os vivos, vai trazer Jesus outra vez nessa terra, disse o profeta. Jesus não gosta da incredulidade. E para vencer a incredulidade, que é Golias, ele manda a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é Davi. Vem Golias a incredulidade, vem Davi a fé do tamanho de um grão de mostarda, que só precisa de uma funda e de uma pedrinha. Deus tem uma fé pequenina para a igreja, e essa fé pequenina é o suficiente. Vamos enxotar todo o espírito duvidoso de incredulidade, e vocês verão o sobrenatural operando, irmão, numa tranquilidade, numa quietude entre nós. Vocês verão a cura jorrando, brotando naturalmente. Você verá o Espírito Santo trabalhando e passeando aqui com facilidade. Basta enxotar todo o espírito, toda ave de rapina chamada incredulidade. Lá está Jesus, que chegou em Jerusalém num tempo, irmão, de total incredulidade. E ele olha, irmão, tudo que ele fazia era criticado pelos fariseus. Ei, espírito crítico, vai embora. É assim que se vence, enxotando estes espíritos que muitas vezes estão sempre fazendo frente ao mover de Deus, ao trabalhar, ao agir, à vontade, ao plano. Lá está Jesus curando, e ele dizia, é Beelzebul. Lá está Jesus curando, ele dizia, é uma magia. Lá está Jesus levantando, ele dizia, mas ele curou um pecador. Lá está Jesus perdoando, mas ele está deixando uma pecadora ali tocar. Lá está Jesus na festa de casamento, mas ele está bebendo ali e dançando, ele não é o Messias. O tempo inteiro a incredulidade perseguindo o ministério da hora. O tempo inteiro. E o que Jesus fez? Jesus censurou, irmãos, todo aquele espírito de incredulidade, que é o maior inimigo da fé, o maior inimigo, o maior empecilho para uma pessoa ver. Por isso que Jesus disse, tendo olhos não vê, tendo ouvidos não escuta. Por que não vê? Por que não escuta? A incredulidade está sempre ali. Não vai ter nunca a experiência de Jó, com ouvidos, meus ouvidos eu ouvia, mas agora te veem os meus olhos. Irmãos, é isto. Quando você passa a observar pelos olhos da fé, a incredulidade perde completamente seus músculos, sua altura. Quando Davi passou a olhar para Golias com os olhos da fé, não com a couraça de Saul, ele perdeu completamente sua altura, sua musculatura, ele diminuiu. Por quê? Porque Davi agora estava usando essa coisa pequenininha chamada fé, esta fé que move os montes, essa fé que corta a cabeça dos gigantes. Jesus, o pequeno Davi, passando dentro de Israel, irmão, cercado por incredulidade. E aí o que Jesus faz? Primeiramente ele vem e critica os fariseus, o mundo exterior, que não criam nele. E era lógico que não criam. Ele comprometia, ele ameaçava, ele incomodava, ele fazia o que eles nunca fizeram nas terras de Israel, com 30, 40 anos ali. E depois disso, ele passa a criticar, sabe quem? Os seus discípulos. Sim, quando o assunto é incredulidade, ela está lá fora, mas ela pode estar aqui dentro e você tem que tratá-la. Aí Jesus começa a olhar agora, depois dos fariseus, ignorando eles agora, vem o que? Vem os discípulos. Os fariseus já era de se esperar que não crescem, que fossem incrédulos, porque não recebiam bem. Mas os discípulos, irmãos, puxa vida, incredulidade entre os discípulos, que Jesus escolheu a dedo. Segue-me, segue-me, segue-me. Depois de escolhê-los, Jesus vem e os comissiona, e os envia de 2 a 2, e diz a eles, ide,
e fala para eles assim, expulsai os demônios, curai os enfermos, purificai os leprosos. Jesus vem e transfere a sua unção para os seus discípulos, amados, escolhidos e comissionados, aqueles que comiam e andavam com ele todos os dias. Não era de se esperar que estes comissionados aqui fossem incrédulos. Jesus diz para eles: façam as mesmas coisas que eu fiz, só tenham um pouco de cuidado, creiam, não sejam incrédulos, vivam vidas consagradas, porque há castas de demônios que só poderão serem expulsas através do jejum e através da oração. Ali estava agora o Senhor Jesus dando para eles algumas informações sobre como que eles iriam vencer toda a incredulidade. Jesus comissionou, a Bíblia chega a dizer assim, que Jesus soprou nas suas narinas, soprou sobre eles e disse: ide. Jesus soprou o Espírito Santo sobre a alma deles. Poxa vida, escolhidos, comissionados, receberam o poder e a autoridade, e ainda Deus, Jesus Cristo, soprou sobre eles. Aí eu pergunto, por que é que muitas vezes falhou na vida deles? Por que é que muitas vezes falhou lá? E por que é que muitas vezes falha aqui? Sabe por quê? Não é porque Deus não cumpre sua palavra, é por causa da incredulidade. A incredulidade estorva Deus de fazer. O profeta disse: é esta tal incredulidade que impede Deus de muitas vezes agir, que estava entre os fariseus, mas que também estava muitas vezes entre os discípulos. É essa tal incredulidade que muitas vezes obstrui o canal. Deus tem um canal para curar, tem um canal para poder fazer as suas maravilhas, mas muitas vezes a incredulidade é a gordura excessiva que entope, obstrui a veia para levar o sangue necessário lá dentro do órgão vital que é o coração. Muitas vezes a incredulidade entope os canos e impede de fluir. É o que aconteceu na vida dos discípulos. E irmão Brando diz assim, a incredulidade, ela não estorvará a Deus, mas ela impedirá o incrédulo de receber. Aí eu fiquei pensando comigo assim, irmãos, nós somos Sara, vaso mais fraco. Nós somos a esposa de Cristo, o vaso mais fraco. Já é de se esperar uma fragilidade da nossa parte. Mas olha, Jesus Cristo conseguia romper as atmosferas. Jesus chegava num lugar onde ninguém cria, mas Ele era Deus. Ele tinha o quê? A plenitude da divindade sobre Ele. Ele olhava, ninguém cria, e Ele dizia assim, levanta e anda. E levantava e andava. Ele dizia assim, vai, lava no tanque e você voltará a enxergar. E aquilo ali se cumpria ao pé da letra. Ele rompia contra aquele espírito incrédulo chamado Golias. Sempre vencia isso. Mas nós somos o vaso mais fraco. Nós, para vencermos, irmãos, nós precisamos de uma total harmonia. É por isso que o líder de cântico, é por isso que o pastor, é por isso que a igreja precisa estar entrando em atmosfera. É por isso que quem vem ao culto precisa estar em sintonia e harmonia, porque senão não acontece. Nós somos o vaso mais frágil. Jesus, independente da unanimidade, Ele fazia. Nós dependemos da unanimidade de espírito, porque somos limitados e Ele ilimitado. Nós precisamos de Jesus, o orador. Se somente Ele estivesse ali, e o oprimido não tivesse fé, e o espectador não tivesse fé, aconteceria. Mas sabe o que irmão Brana diz? Às vezes o orador tem fé, mas o que recebe a oração não tem. Às vezes o orador e o que recebe tem fé, mas os céticos estão assentados entre o povo dizendo, não acontecerá, não acontecerá, não acontecerá. Aí sabe o que irmão Brana fazia? Para ter tudo em coesão com o plano, ele dizia assim, eu tomo todo o espírito que está sobre o recinto em meu domínio. E muitas das vezes o profeta dizia assim, se alguém não pode crer, por favor, eu pediria que gentilmente se retirasse da reunião, para não atrapalhar.
o discernimento do Espírito. Eu pediria que aqueles que ficam, telepatia mental, os dias de milagres já passaram. Ele dizia, eu pediria que se retirem da reunião, deixe apenas aqueles que vão receber oração, tem o cartão de oração e podem crer. Quer dizer, ele queria uma atmosfera, ele queria que houvesse orador, necessitado e audiência no mesmo espírito. Para quê? Para que a coisa pudesse acontecer, porque senão não iria fluir, não ia correr como deveria correr. Está explicado porque muitas vezes não deu certo com os discípulos e muitas vezes não dá certo conosco, porque nós não conseguimos essa total unanimidade de espírito. Um só coração era o coração da igreja, um só espírito deve ser, um só coração deve ser. Para quê? Para que as coisas aconteçam naturalmente, irmão. Isso aqui tem que ser um celeiro de bênção, isso aqui tem que ser uma casa de cura, isso aqui tem que ser uma casa de libertação, isso aqui tem que ser a maior clínica que já existiu nessa cidade, onde as pessoas são mudadas, transformadas e curadas. Mas tem que haver uma tríplice harmonia: orador, necessitado e congregação, todos no mesmo espírito. É assim que nós conseguimos vencer o espírito da incredulidade. Do contrário, nós vamos ficar como os discípulos ficaram, sem resposta. Lembra de Mateus? Está nessa mensagem aqui, ó. Mensagem, tudo é possível ao que crê. Mateus capítulo 17. Jesus mandou os discípulos lá orar, expulsar os demônios. Jesus mandou. Tem coisa que Ele nos manda fazer, mas vamos de qualquer jeito? Vamos desguarnecidos? Não vamos na mesma atmosfera, no mesmo propósito, objetivo? Ele não se responsabiliza. Jesus mandou, lá vai os discípulos, um menino lunático, Mateus 17, desde a infância, não podia haver fogo que pulava no fogo, não podia haver água que pulava na água, e rasgava as roupas, e sempre tendo aqueles ataques de convulsão. Aí os discípulos falaram assim, ó, irmão Branda dramatizou, chame os amigos, os vizinhos, a família, vamos curá-lo, vamos expulsar os demônios. Deus não gosta de fazer espetáculos. Não, quando Deus faz algo público, Ele tem um objetivo por detrás. Qual era o objetivo dos discípulos? Não sei, mas certo que eles oraram, bateram o pé, expulsaram, clamaram, e o menino continuou batendo no corpo, rolando no chão, rasgando as roupas, pulando no fogo e pulando na água. E o profeta disse, e o pai ficou decepcionado, dizendo, como pode? Nada resolve. E enquanto Jesus estava no monte, sabendo que alguém estava lá embaixo decepcionado, Ele vem descendo da montanha. Eu estou dizendo nessa manhã que Jesus desce lá embaixo. Se há um eleito lá embaixo, Jesus desce lá embaixo, irmão. Ele sabe descer. Temos que saber descer. Ele sabe descer. Ele desceu lá em Tomé, desceu lá em Josué, desceu lá em Elias. Ele sabe descer. Desceu lá em Pedro, desceu lá em Samaria. Ele desce. Lá está um pai, um pai totalmente decepcionado, dizendo, a última esperança era estes homens que saem curando os doentes por aí, mas agora não há mais esperança. E aí Jesus vai e vê que no coração daquele pai havia um sentimento de decepção. Jesus não deixa, irmão, um filho dele, eleito dele, decepcionado, não. Ele sabe descer, ele sabe confortar, ele sabe responder. Ele desceu lá. Quando Jesus vai chegando, aí agora esse homem aproxima de Jesus da maneira certa. Tem um jeito de chegar. Ele vê Jesus descendo da montanha. A Bíblia diz assim que ele se põe de joelhos e diz assim, ó, Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Sabe o que o profeta disse? Quando ele ajoelhou e disse, Senhor, tenha misericórdia do meu filho, aquela oração subiu lá no trono de Deus e ficou no trono. Isso é maravilhoso, irmãos. Aproximando da maneira correta. E ele disse, meu filho está endemoniado, pula no fogo, pula na água, rasga as roupas, e os teus discípulos não puderam resolver o problema.
Em outras palavras, Jesus disse: mas por que eu dei a eles poder? Eu dei a eles autoridade, eu dei a eles fé, por que é que não venceram? E Jesus olhou para aquele pai e já começou a rastrear, igual na mulher do poço. Jesus olhou para aquele pai e falou assim: ó, por que Jesus perguntou isso aí? Ele já sabia, ele era Deus, mas ele queria fazer contato com o Espírito. Jesus olhou e falou assim: ó, ei papai, desde quando? Você lembra a primeira vez? Onde foi? Onde é que vocês estavam quando ele deu a primeira convulsão? Qual era a atmosfera do lugar? Que se falava, que se tratava, que sucedia lá? Aí o pai de joelho: tem misericórdia. E Jesus perguntando: você lembra onde foi? Aí o pai: tem misericórdia, Senhor. Ele começou com esses problemas ainda quando ele era criança. E por trás dessa pergunta e essa resposta, às vezes Jesus estava tratando uma ferida e uma doença maior. Aí Jesus olhou para os seus discípulos e falou para eles assim: ó, homens de fé mínima, muito menor do que o grão de mostarda. Eu disse que se for como um grão de mostarda, até as montanhas se removerão. Tua fé é menor do que a de um grão de mostarda. Jesus disse para eles: sejam crentes, não sejam incrédulos, homens de pequena fé, até quando me terei convosco? Jesus disse para eles que a fé deles ainda estava menor do que a fé mínima que é de se esperar na vida de um verdadeiro cristão. E Jesus foi lá, e quando Jesus aproximou, o menino caiu de novo, e o Jesus foi lá e libertou e curou aquele jovem. Através da sua fé ele venceu. Mas o profeta diz que o que atrapalhou os discípulos chama-se incredulidade. Foram incrédulos. E sabe o que o irmão Brana disse? O profeta disse assim: ó, o que atrapalhou eles foi a incredulidade e o alvoroço. Qual alvoroço? Venha, veja, vamos fazer, o poder do mestre está sobre nós. E trouxeram todo mundo. E o profeta disse, está aqui em Mateus 17, verso 14 em diante, que os fariseus estavam ali assim: ó, vamos ver no que vai dar, vamos ver se eles têm o poder do mestre deles, vamos ver eles fazerem essa mágica. Ah, eu não acredito em tal coisa como cura divina, isso não pode acontecer. O profeta disse: os discípulos foram incrédulos, os fariseus estavam ali colocando peso na balança para o lado contrário. Não aconteceu. E Jesus chegou e rompeu com a incredulidade dos discípulos, com a incredulidade dos fariseus, e realizou aquele milagre. Eu peço a Jesus que nos ajude e rompa com as incredulidades entre nós. Ele pode romper as incredulidades, mas muitas vezes o próprio Jesus viu uma incredulidade tão grande, irmão, mas tão grande, como quando ele ia curar a filha de Jairo. Ele caminhando nas ruas, antes de chegar lá, a mulher do fluxo de sangue toca nele, virtude sai nele, ela é curada. E você conhece a história. Ele segue adiante com Jairo. Quando chega na casa de Jairo, casa cheia, alvoroço, 3 classes de crente, incrédulos eram muito mais do que genuínos. E aí Jesus chega ali e fala: Jairo, a casa está cheia, desse jeito ela não vai ser curada. Jairo, há muita incredulidade aqui, desse jeito Deus não vai fazer nada nesse lugar. E sabe o que Jesus faz? Jesus chega e vê os homens dizendo assim para Jairo: não há mais esperança, a menina morreu. E só notícia ruim. Ei, repórteres do maligno, só dá notícia ruim, só leva novas de Satanás. Aí quando Jesus ouviu tanta gente falar no ouvido de Jairo: morreu, não tem mais jeito, não tem mais esperança, já mandamos a funerária vir, temos que tratar o corpo, vamos marcar o funeral. Aí Jesus disse: para com o pessimismo, para com esse derrotismo, para com essa incredulidade. A menina não morreu, ela está dormindo. Irmãos, sabe o que a Bíblia diz? E eles riram de Jesus. Tem gente que ri, tem gente que zomba. A Bíblia diz: riram de Jesus. Aí quando eles riram de Jesus, Jesus falou assim: ó, põe o povo para fora, venha apenas o pai e a mãe, porque ninguém tem amor maior do que o pai e a mãe. E venha comigo a fé,
a esperança e o amor. Eu tenho que me nutrir de um amor paterno, materno, fé, esperança e amor para trazer de outra dimensão essa pequena menina. É necessário uma fé maior para trazer da outra dimensão para esta dimensão novamente. Aquele espírito que se desprendeu do corpo precisava de uma atmosfera perfeita. Tem coisas que precisam de uma atmosfera perfeita. Jesus levou a fé. A fé trouxe de mãos dadas a esperança, e a esperança trouxe consigo o amor. E os três entraram ali e ajoelharam ali ao lado daquela menina, e Jesus simplesmente tocou sobre ela naquela atmosfera suavizante, porque a incredulidade ficou de fora e ela veio à vida. Uma atmosfera para vencer a incredulidade. Crie atmosfera na igreja, crie atmosfera na oração, crie atmosfera no seu lar. Substitua mais os filmes por cultos. Coloca um culto para assistir, coloca alguns hinos para poder ouvir. Substitua mais as coisas naturais, as vãs conversações, as coisas que tiram a atmosfera suavizante do espírito por coisas espirituais. Substitua o falar mal da vida dos outros pelo bem dizer a Deus, falar bem das pessoas. Vá criando uma atmosfera e você vai ver as coisas acontecendo dentro da sua própria casa. Que Deus, aquele homem disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Quando ele disse ajuda a minha incredulidade, ele disse ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Aumenta a minha fé, aumenta a minha esperança, aumenta o meu amor, porque eu quero vencer esse veneno que vem para sufocar a fé, que vem para me impedir de provar e desfrutar das gloriosas bênçãos do Espírito Santo. A incredulidade pegou os discípulos, pegou o Tomé, pegou a Pedro, pegou os 2 discípulos na aldeia de Emaús, pegou aqueles 10 espias e 99% de Israel que saiu do Egito. A incredulidade por um momento tentou laçar a Elias, ao próprio Gideão, que Deus disse: sou contigo, varão valoroso. Ele disse: não acredito, eu sou a menor família de Israel, participo da menor tribo, sou o mais desprezível e mais pobre. Não, tu não pode ser comigo, sou contigo. Então me prova de alguma maneira, porque não consigo crer. A incredulidade. Mas Deus trabalha de um modo muito especial com os eleitos. Deus te ajudará a crer. Você pode até não estar conseguindo crer em algumas coisas, mas Deus te ajudará a crer. Senhor, aumenta a minha fé, Pai. Ela não precisa ser maior do que um grão de mostarda. Se for do tamanho de um grão de mostarda, eu já tenho um tesouro precioso para desfrutar dos poderes sobrenaturais da fé. Já tenho um tesouro precioso para remover problemas de lugar. Já tenho um tesouro precioso para me colocar em prontidão de arrebatamento. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Vamos ficar em pé. Oh Pai, alguém pode falar isso para Deus? Aumenta a minha fé, Senhor. Se não houver fé, Deus não pode fazer. Na sua pátria Ele não fez. Maravilharam da sua doutrina, Mateus 15. Maravilharam do seu ensino. Mas a Bíblia disse: não fez ali grandes milagres, porque eles se escandalizaram nele, dizendo: não é ele irmão de Tiago, de Tadeu? Não é ele aquele irmão daquelas meninas que estão todos os dias entre nós? E a Bíblia disse: ele não pôde fazer muita coisa na sua pátria, porque eles foram incrédulos. Você pode deixar Deus fazer alguma coisa aqui agora? Deixa Jesus fazer para você. Faça, Senhor. Faça, Senhor. Deixa Jesus fazer para você. O que é que você precisa nessa manhã? Alguém tem uma necessidade aqui. É impossível alguém não ter uma necessidade grande, real, que só Deus pode suprir nessa hora. Oh, Deus está aqui. Não queremos dizer a incredulidade aqui. Deixe-nos dizer a fé aqui. Talvez não grande fé, mas fé como um grão de mostarda aqui nesse momento. Levanta a sua mão e fala com Deus nessa hora. Oh Pai, começa a operar, Senhor. Oh
Eu sei que nem todos conseguem se encher de fé, de esperança e de amor. Sei que nem todos conseguem criar atmosfera, mas tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai, nós pobres pecadores. Ajuda a nossa fé, ajuda as nossas necessidades. Pai, tenha misericórdia. De joelhos, em humildade, nós prostramos perante Ti. Vem transformar essa Sara, vem ajudar essa Ana, meu Pai. Vem ajudar esse Pedro que às vezes afunda. Ajuda esse Tomé, ajuda esses discípulos, desesperados às vezes, dentro do barco. Não nos deixe esquecer, Tu estás no barco conosco, meu Pai. Tu estás entre nós, meu Senhor. Oh, Pai. Olha, Pai, estende a mão, Pai. Tem gente que pode estar afundando para perder o arrebatamento. Estende a mão, Pai, para ele não afundar, para ela não afundar mais. Pai, pode ter pessoas aqui agora com um baldezinho desesperado para tirar a água do lar, a água do casamento, a água do barco. Mas, Pai, aquieta os mares, as tempestades, a fé perfeita dentro do barco, Pai. A fé põe a incredulidade, a dúvida para fora, Senhor. Pai, tira Elias da caverna. Pai, tira Gideão dessa depressão. Deus, tira Jonas de debaixo dessa boboreira, Senhor. Faz isto nessa hora, meu Pai. A fé pode operar. Pela fé, eu creio nas bênçãos sobre a igreja. Eu creio em cura para a igreja. Eu creio na prosperidade do Espírito para a igreja. Pai, eu creio por eles, eu creio por mim, eu creio por cada ovelha que está sob sujeição, debaixo desse dom, debaixo desse ministério. Eu os encomendo ao Senhor, Pai. Maravilhoso, Pai. Cumpra a Tua palavra. Preguei uma mensagem de fé, uma mensagem que opõe a Golias, que opõe o deserto, que opõe os gigantes, que opõe as enfermidades, que opõe, ó Pai, todo o derrotismo carnal. Oh Pai, vivifica agora essa palavra. Opera, Senhor, traga a existência, Pai. Pai, eu quero incluir agora os nossos irmãos em Arcos nessa oração, Pai, nesta mensagem. Quero encomendá-la a eles. Quero incluir os meus irmãos em Belo Horizonte, Pai. Quero encomendar isso a eles, que todos possam gozar dos efeitos da fé, Pai, dos frutos, ó Pai, da fé que destrói a incredulidade. Pai, a fé pode trazer fruto fora de tempo, filho fora da idade. Pai, frutos como o Senhor espera da Tua noiva. Pai, seja feito assim, que a Tua vontade se cumpra, que as pessoas voltem abençoadas, curadas, ajudadas pelo Teu Espírito Santo, e que logo mais à noite possam voltar para cantar, orar e celebrar as vitórias que recebeu nessa manhã, do Teu poder, da Tua palavra, do nome de Jesus Cristo. É a minha oração de agradecimento, está nas Tuas mãos, sobre os Teus cuidados. Desde já agradeço, Pai, pelas curas, libertações, pelo alento, encorajamento. Te agradeço por tudo aquilo que a Tua palavra fez e eu nem mesmo sei o que aconteceu, mas eu Te agradeço pelo que ela tem feito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que ela volte com louvores e glória para o trono da Tua misericórdia, o trono da Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A minha fé E o meu amor estão firmados no Senhor. Oh Deus! Vai celebrando isso, confessando. Estão firmados.
Mais uma vez, com mais vigor, mais vida, com mais fé. Como um povo que realmente tem fé. Oh Deus! Oh, aleluia! Mais rápido, muito devagar. Oh Deus! Mais rápido, mais rápido, mais feliz. Mais ritmo. Eu me amo, estão firmados no Senhor, estão firmados. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus vos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Espero que Deus tenha ministrado no seu coração. Guarde o que você ouviu. Isso vai ser fundamental para você viver uma verdadeira vida vitoriosa em Cristo Jesus. Vá em paz, em nome de Jesus.